Olá, pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao estudo sobre substantivo. Nessa aula, vamos estudar substantivos primitivos e substantivos derivados. Os substantivos podem ser classificados quanto à origem. Assim, são classificados em primitivos ou derivados. Os substantivos primitivos, que não são formados de outras palavras e que dão origem a novas palavras, são chamados de primitivos. Ou seja, os substantivos primitivos são aqueles que não originam de outras palavras, eles existem por si só e eles dão origem a novas palavras. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos de substantivos primitivos. Temos aqui alguns exemplos de substantivo primitivo, como, por exemplo, a palavra pedra. Então, observe que a palavra pedra não se origina nem de nenhuma outra palavra, e essa palavra ela pode gerar outras palavras, como, por exemplo, pedregulho, pedreiro, e entre outras. A palavra pasto, ela pode originar outras palavras, como, por exemplo, pastagem, terra. Temos, por exemplo, terraço, terreno, luz. Temos, por exemplo, luminária, feudo, temos, por exemplo, feudal. Então, observe que cada uma dessas palavras, elas dão origem a novas palavras e elas não se originaram de outras palavras. Elas existem por si só e dão origem a novas palavras. Então, são exemplos de substantivos primitivos. Temos ainda o substantivo jornal, flor, fogo e avião. Vamos ver agora substantivos derivados. Os substantivos derivados são substantivos formados a partir de um substantivo primitivo existente. Nós vimos alguns substantivos primitivos e vimos que esse substantivo primitivo eles dão origem a novas palavras. Então, essas palavras que são originadas a partir desse substantivo primitivo é que é chamado de substantivo derivados. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, exemplo de substantivo derivados. Nós temos aqui pedreiro. Então, observe que a palavra pedreiro, ela se origina da palavra pedra. Pedra é o substantivo primitivo que origina a palavra pedreiro, que é um substantivo derivado. Gatinho, vem de qual palavra? Se origina da palavra gato. Terrestre, vem de que palavra? Se origina da palavra terra. Luzeiro, vem da palavra luz. Feudalismo, então é uma palavra derivada de feudal. Jornalista é uma palavra derivada de jornal. Homúnculo é uma palavra que é derivada da palavra homo. Fogaréu vem de fogo e aviador vem de avião. Então, todas as palavras que se originam de outra palavra, então elas são chamadas de substantivos derivados. Derivados porque elas derivam, porque elas originam de outra palavra. E a palavra que dá origem a essas palavras são chamadas de substantivos primitivos. Vamos ver alguns exercícios de fixação para entender melhor substantivos primitivos e derivados. Então, questão 1. Escreva o substantivo primitivo que deu origem a cada substantivo derivado. Então, nós vamos descobrir qual é o substantivo que deu origem a cada uma dessas palavras, ou seja, a cada um desses substantivos que são derivados. Então, esses substantivos são derivados. Então, se eles são derivados, então ele veio de uma outra palavra, foi originado de uma outra palavra. Então, vamos lá. Então, papelão se originou da palavra papel. Cafezal vem de café. Bondade, de bom. Vidraçaria, de vidro. E pedreira, de pedra. Então, nós temos aqui papelão, é um substantivo derivado, e o seu substantivo primitivo, que originou essa palavra papelão, é papel. E cafezal, que é um substantivo derivado, então, deriva da palavra café. E bondade deriva da palavra bom. Vidraçaria é um substantivo derivado que vem da palavra vidro. E pedreira, que vem da palavra pedra. Questão 2. As palavras a seguir são substantivos primitivos. Escreva exemplos de substantivos derivados que possam ter origem nesse substantivo. Então,
Observe, então nós temos aqui que essas palavras, elas são substantivos primitivos, ou seja, elas não originam de nenhuma outra palavra, elas existem por si só, mas elas dão origem a outras palavras, que são os substantivos derivados que nós vamos descobrir. A palavra criança, o substantivo primitivo criança. Qual outras palavras que são originadas dessa palavra? Nós temos, por exemplo, criançada, criancice. O substantivo primitivo flor. Quais são os substantivos que são derivados dessa palavra? Temos, por exemplo, floricultura, flora e florista. Computador. Nós temos substantivos derivados da palavra computador, como, por exemplo, computação, computadorizar. No substantivo primitivo chuva, nós temos alguns derivados, como por exemplo chuvisco, chuvoso e chuvarada. E o substantivo primitivo carta, nós temos derivados, substantivos derivados, como por exemplo carteiro e cartaz. Pronto, então os substantivos primitivos são aqueles que não se originam de nenhuma outra palavra, existe por si só, mas esses substantivos primitivos dão origem a novas palavras, como nós vimos aqui. Criança deu origem à palavra criançada, criancice, flor deu origem à palavra floricultura, flora e florista. Computador deu origem à palavra computação e computadorizar. Chuva dá origem à palavra chuvisco, chuvoso, chuvarada. E carta dá origem à palavra carteira e cartaz. Então, todas as palavras que ela nasce, que elas se originam, que elas derivam de outras palavras, eu chamo de substantivos derivados. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenha ficado entendido e até a próxima aula.